Olá, pessoal. Esperamos que todos estejam bem, na graça do Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao nosso projeto Ceifa de Luz, onde cada semana temos um companheiro que traz aqui uma reflexão, e hoje nos cabe trazer a reflexão do capítulo 33, que leva o título de Ante a Bênção do Corpo. E como é de praxe, Emmanuel escolhe um versículo para comentar. Aqui ele escolheu um versículo de Paulo em Coríntios 12, 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo. Olha que legal. Corpo de Cristo. Vejam que termo forte, não é? Como é que a gente poderia entender isso? Certamente ele não deve estar se referindo apenas ao corpo físico que Jesus se utilizou para estar aqui conosco encarnado, é isso? Aqui se entendeu uma expressão um pouco sob um ponto de vista um pouco mais amplo, né? E nós vamos recorrer à própria carta de Coríntios, né, do capítulo 12, para a gente tentar entender melhor o que Paulo quis dizer. A gente tem lá no versículo, dentro do capítulo 12, o versículo 12, né, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, olha que coisa, a gente vai entendendo que Paulo nos coloca como parte, como membro do que ele chama de corpo de Cristo. Continuando em Coríntios, no versículo 14 do mesmo capítulo, né? Ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Olha, vejam como ele coloca cada um de nós correspondendo a um membro. Somos vários membros de um só corpo, que é o Cristo. E se você pensar em um corpo físico, com muitos órgãos, alguns estão em perfeito estado, sadios, e outros podem estar com algum probleminha ou com algum problemão, né? Mas não deixam de pertencer ao corpo. Continuando ainda em Coríntios, no versículo agora 26, ele diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Portanto, se cada um de nós faz parte do corpo de Cristo, com o nosso espírito através do nosso corpo físico, esse texto de Emmanuel vem nos alertar sobre os cuidados que a gente tem que ter, como ele coloca no título, né? Ante a bênção do corpo. Nós recebemos esse corpo como uma bênção para o nosso aprimoramento, para que a gente aprenda a ser um desses membros sadios, né? Que não seja aquele membro que padece, fazendo padecer os outros também. E Emmanuel inicia o texto dizendo: a pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistar. O veículo orgânico para o espírito encarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível, olha que lindo, operários, às mãos de operário da vida imperecível, o rendimento da evolução. E aí Emmanuel enumera tantas situações onde, desprovidos dessa orientação, a gente desequilibra esse bem tão precioso, né, que nos foi dado para o nosso crescimento, né? Aí ele fala da inércia, da perturbação e a desordem, o desequilíbrio e a intemperança, furiosas paixões que lhe devastam a mente,
aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Fala da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. E aqui nós lembramos de um trecho que está em Lucas, que diz assim: a candeia do corpo é o teu olho. Sempre que o teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também está luminoso. Mas quando estiver mal, também seu corpo estará em treva. Portanto, se o teu corpo inteiro for luminoso, não tendo parte alguma escura, será totalmente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o raio. Talvez a gente possa entender, quando ele fala aí do olho, né, onde está o teu olho, como sendo assim, para onde você está olhando? Onde está o foco da tua atenção? Qual está sendo o teu objetivo? A que você está se dedicando? Porque se o teu olho estiver simples, como ele diz, ou seja, simples no sentido de limpo, sem perturbação, sem deturpação, sem desequilíbrio, você terá luz em seus olhos e em todo o teu corpo. Você não terá treva em seu corpo. E como membro do corpo de Cristo, estará contribuindo para a sua edificação na terra. Mas como no seu corpo, cada membro ou cada órgão tem a sua função, a gente encontra lá em Romanos o seguinte, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Cada um de nós tem as suas funções, né? Seus trabalhos profissionais e dentro, digamos, da oficina evangélica. Mas lembremos que todas as funções são importantes e fundamentais e nenhuma delas é descartável. Uns mais fortalecidos que outros, uns mais enfermos que outros, uns mais equilibrados que outros, nenhum de nós perfeitos, nenhum. Cada um de nós é parte viva do corpo desses princípios do Mestre, mas no seu trabalho em particular, cada um no seu trabalho particular. Seja lá onde estivermos, fazendo o que a gente vai fazendo, né? Há que se preocupar em pensar, falar, agir, como se o Mestre estivesse ali conosco, fazendo por nós e conosco, fazendo conosco, né? Mas apesar das nossas evidentes imperfeições, importante se faz começar a viver em Cristo, com a mente e o coração fixos nele, né? Para que ele esteja vivo, onde nos cabe agir, onde nos cabe viver. O Senhor age em nós e a favor de nós. Ele pode tudo, mas ele conta conosco na execução da sua obra redentora. Porque essa obra redentora é a somatória da redenção de cada um de nós. E em cada trabalho nosso, é o corpo que executa, mas é o Espírito que elabora e comanda. Sendo assim, Emmanuel encerra o texto dizendo: reserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em excelente exaltação da alegria. Esse era o texto que a gente queria comentar com vocês.
Estejam todos em paz e muita luz a todos.